Então, agora, para encerrar essa unidade de metodologia de mesma escala, nós vamos falar um pouco sobre tornados, né? Então, o tornado é uma das mais destrutivas e violentas manifestações da natureza, né? Por outro lado, a trajetória desse fenômeno atmosférico extremo, ela é muito estreita, e está falando aí da região de influência, né? De forma que os danos totais produzidos ao longo de sua passagem, na maior parte das vezes, não chegam a ser tão grandes como os que produzem outros tempestades menos violentos, porém de maior extensão. Então, o que chama a atenção do tornado é que a região afetada por ele, a destruição é muito intensa, né? É muito grave. Só que, em geral, são regiões pequenas, relativamente pequenas, que um tornado, isoladamente, ele pode afetar, né? Outros fenômenos de tempestade, eventualmente eles não são tão intensos, porém, do ponto de vista de abrangência espacial de efeitos destrutivos, pode ser maior. Por exemplo, a gente pode considerar uma tempestade muito intensa, né? Pode afetar uma região muito grande, ou, por exemplo, um furacão, né? Que é menos violento que um tornado, mas abrange uma região muito maior, né? De efeitos adversos. Os tornados são mais frequentes nas regiões subtropicais e nessas regiões suas localizações são relativamente limitadas. Então, regiões subtropicais são as mais favoráveis à formação desses fenômenos, né? Então, há uns 20 anos atrás, assim, dizia-se, né, que no Brasil não existe tornado, né? Na verdade, sempre teve tornado no Brasil. O que acontecia é que a rede de observação é muito esparsa, né? E era muito mais, hoje é esparsa, e era muito mais no passado. Então, o que ocorria é que os tornados aconteciam, mas não tinha ninguém, nem testemunha, nem o registro oficial, por exemplo, em observações, né? Hoje, com o aumento melhoria da comunicação e aumento da rede de observação, passou-se a observar e constatar efetivamente a presença de tornados no Brasil. Mas sempre teve. O que acontecia é que eles não eram registrados. Por isso que é importante destacar isso, né? O tornado, propriamente, consiste em um gigantesco funil de ar, girando como um turbilhão, que se estende até a superfície a partir de nuvens escuras pesadas do tipo cumulonimbus. Então, é importante notar que o tornado ele sai da nuvem e vem para a superfície. Aí ele recolhe e volta, né? Mas sempre a partir de uma nuvem. O movimento do ar é caracterizado por uma... detalhe, sempre a nuvem cumulonimbus, né? A nuvem de tempestade. O movimento do ar é caracterizado por uma espiral dirigida para cima, então um movimento para cima, que determina a rápida expansão do ar, resfriamento e condensação do vapor d'água, dando lugar à nuvem escura que constitui o funil do tornado. O que acontece? O tornado, ele aquela circulação tem ar úmido. Então tem uma variação de pressão significativa, movimento ascendente rápido, e isso vai implicar em quê? O movimento ascendente vai provocar a expansão do ar, queda da temperatura, saturação, condensação. Então formam-se gotículas de água que ficam girando na estrutura do tornado, e na realidade aquela é uma nuvem que está girando, né? Aquelas partículas de água, nuvem nesse sentido, né? Gotículas de água, e isso que permite que se veja, né? Agora, a visão do tornado também é causada pelas partículas ou fragmentos de objetos e vegetação, etc., que são capturados pela circulação, que chamam de debris, né, em inglês, né, debris. E essas partículas elas são incorporadas, né? Então pode ser poeira, pode ser resíduos que estão no solo, né? Tudo isso é incorporado na circulação e isso permite que seja visualizado o tornado, né?
Associado ao tornado ocorrem fortes pancadas de chuva e ocorrências de granizo, que aparecem antes e após sua passagem. As descargas elétricas e trovões que também acompanham estão mais relacionadas ao cumulonimbus que origina e não ao tornado propriamente. Então, essas pancadas de chuva e granizo também estão associados ao cumulonimbus, que é a origem do tornado. Não é o tornado em si que produz esses fenômenos, mas a nuvem que tem granizo, trovões, precipitação e pancada de chuva e um tornado associado. A largura de um tornado ao nível da superfície tem em média cerca de 300 metros, horizontalmente, né? E sua velocidade de avanço varia entre 40 e 50 km por hora. Em geral, sua trajetória é errática, com frequentes modificações bruscas de direção. Então ele não tem, em geral, uma trajetória bem definida, ela fica variando, né? Podendo a extremidade do tornado descer sobre uma área e logo após descer novamente, produzir mais estragos, apresentando uma estrutura de serpentina retorcida. Então esse funil, né, ele tem aquela estrutura de serpentina, né? E aí o tornado desce uma região, afeta aquela região, daqui a pouco vai e a partir da nuvem um outro eventualmente está falando, o tornado desce de novo, eventualmente é um outro tornado que é produzido pela nuvem, né? Ou o próprio tornado vem e desce, sobe e desce em outra região, né? A pressão atmosférica e os ventos em um tornado dificilmente podem ser medidos diretamente. Os valores são tão elevados que não tem instrumento de medição capaz de medir, né? Além do mais, o efeito que tem destrutivo, ele destruiria o equipamento de medição, né? A elevadíssima velocidade que leva o ar para dentro do vórtice produz uma extrema queda de pressão no centro do tornado e, devido à sua pequena escala espacial, são produzidos gradientes de pressão extremamente elevados. Então, nós temos o quê? No caso do tornado, o tipo de circulação que nós vimos, né, escoamento simplificado, é escoamento ciclostrófico, né, que apesar de ser um fenômeno de grande vorticidade, não tem efeito de Coriolis significativo nele. O que tem é força de gradiente de pressão intensa e, então, associada a ela, essa força de gradiente de pressão intensa, ela vai ser a própria força centrípeta, que no caso, olhando desse ponto de vista, né, acentuada por uma velocidade tangencial extremamente alta, que vai produzir associada a um gradiente de pressão muito grande, muito acentuado, né? Então, o escoamento é ciclostrófico, né? A própria aceleração centrípeta, no caso, está associada à força de gradiente de pressão, que é muito intensa, né? Por quê? Porque essa força de gradiente de pressão ela está sendo em balanço, né, com a circulação que está acentuada, produzida essa grande velocidade tangencial, produz uma força centrífuga que é a própria força de gradiente de pressão, como a gente viu no escoamento ciclostrófico. Consequentemente, em muitos casos, o efeito destrutivo do fenômeno é atribuído à ação explosiva do ar, pois uma estrutura com pressão interna normal a ser submetida a acentuada queda de pressão em sua região exterior, devido à passagem do tornado, leva a que a elevada força de gradiente de pressão destrua a estrutura. Então, a ideia é assim, vamos supor que tem uma casa, isso é normal nos Estados Unidos, a gente vê muitas imagens, né, tornados nos Estados Unidos, é bem comum, aquelas casas totalmente destruídas, né, porque nos Estados Unidos e a região do meio oeste americano é que tem lá que eles chamam de corredor dos tornados, é uma região que favorece muito favorável à ocorrência de tornados, né? As casas são feitas de madeira, né? Então o que acontece? O tornado, a região do centro do tornado, o gradiente de pressão é muito acentuado. Então o tornado se aproxima de uma casa, o que acontece? A parede da casa, por exemplo, que é de madeira, ela vai ter a pressão interna dela e o tornado se aproximando, a pressão é muito mais baixa ao centro do tornado do que a pressão interna da casa. Então, à medida que o tornado se aproxima, vai criando
a parede vai sendo submetida a uma força de gradiente de pressão intensa e daqui a pouco ela explode, né? Ela é desfeita por causa dessa força de gradiente de pressão muito intensa que vai afetar ela devido à aproximação do centro do tornado, que a pressão é muito baixa. A velocidade do vento é elevada, não apenas na horizontal, mas também na vertical. Em muitos casos, animais de grande porte, automóveis e outros veículos grandes são lançados para cima e transportados a grandes distâncias, depois de serem mantidos em suspensão pela hora ascendente, que em seguida os deposita de novo no solo. Então isso é outra coisa que é muito conhecido aí também, né? Que o tornado ele levanta veículo, objetos grandes, né? Até animais, eles são carregados pelo tornado e depois eles são levados para regiões distantes, né? E depois eles saem da circulação, né? Então isso é um resultado da ação do tornado que é bastante conhecido. Só outra observação, lembrando que escoamento ciclostrófico a gente só pode ter em torno de centros de baixa pressão, tá? Lembrando, né, que a gente viu isso na parte de dinâmica, né? Estima-se que a velocidade vertical do ar pode chegar a 320 km por hora, a velocidade vertical, a corrente ascendente no centro do tornado, né? Os ventos horizontais são mais intensos, estimados em valores entre 500 e 800 km por hora. Estimado, por quê? Porque não existe medição direta da velocidade. Então, os valores são excepcionalmente altos. Por isso, o efeito destrutivo, né? Consequências tão grandes do tornado. Ou seja, além do gradiente de pressão acentuado, né, na horizontal, a velocidade do vento muito elevada. Os tornados frequentemente ocorrem em regiões de ar quente de um ciclone, né? Então, em um ciclone extratropical, favorece a formação de tornados no setor quente, sob determinadas condições, é lógico, sendo mais frequentes durante a primavera e princípio do verão do que em qualquer outro período. Isso é porque a estação intermediária, particularmente a primavera, é favorável à produção de nuvens cumulonimbus muito desenvolvidas, e as que favorecem a formação dos tornados são as chamadas supercélulas. Então, enquanto um cúmulus, né, normal, um cumulonimbus normal, vai ter ali na ordem de 30 quilômetros, 10 a 30 quilômetros de diâmetro na horizontal de região de influência, né? Uma supercélula vai ter mais de 100 quilômetros em geral, na horizontal, né? Então, essa é um tipo de nuvem que provoca, né, circulações, né, muito intensas dentro dela. Como nós vamos ver aqui, as situações favoráveis a teorias para a formação do tornado, né? O que nós vamos ver aqui é bem básico, bem geral, é só para ter ideia do fenômeno, né, do processo de formação. Mas então, para que eu tenha a formação do tornado, eu tenho que ter uma nuvem cumulonimbus muito desenvolvida, em geral são as supercélulas, né, que a gente chama, e aí, para gerar essas células, tem que ter condições de instabilidade em regiões grandes, bastante instabilidade. E isso é favorável de ocorrer na primavera, porque período da primavera e início do verão, a gente já tem bastante radiação solar para aquecer a superfície e ainda tem incursões de ar, né, relativamente frio, que provocam situações com grande aquecimento embaixo, ar relativamente frio em cima, bastante instabilidade. Então, em geral, estações intermediárias, né, a primavera e o outono, sendo mais favorável a ocorrência disso na primavera, em que a gente ainda tem o ar, eventualidade de ter massas de ar relativamente frias, ainda decorrentes do período mais frio, né, do inverno,
e já há bastante radiação aquecendo a superfície, e isso favorece a ocorrência de perfis bem estáveis, né? Então, com mais radiação, a gente tem mais evaporação, vai ter mais umidade na parte de baixo da atmosfera, e tudo isso favorece a instabilidade. Eles se formam quando existe rotação na escala de uma trovoada relativamente maior que a de um tornado típico, né? Então, está associando aqui a um tipo de rotação, né, que favorece, né, o início de formação do tornado, né? Só que a gente já vai ver aqui que, em geral, a vorticidade que a gente tem dentro dessa nuvem não é suficiente para sozinha produzir o tornado, né? Então a figura 22 mostra um tornado de cerca de 200 metros de diâmetro ocorrido no estado de Kansas em 1990. Então a gente vê aqui o tornado, né? A nuvem, o funil, né, do tornado muito escuro, e isso é causado tanto por esses resíduos, né, carregados, né, pela circulação, como também por água que é condensada pelo tornado, né. Origem da rotação dos tornados. Existem diversas teorias sobre a origem da rotação dos tornados. Aparentemente, a existência de vorticidade em níveis intermediários da troposfera não é suficiente para justificar sua formação. De forma geral, não dá para a vorticidade que a gente tem na componente horizontal a componente vertical do vetor vorticidade, né? Então, que corresponde à rotação horizontal, não é suficiente para atingir sozinho a rotação de um tornado, né? A principal teoria, então, atualmente baseia-se no fato que o cisalhamento vertical da componente horizontal do vento na camada limite é responsável pela formação da vorticidade horizontal, por meio de rotação do ar em torno do eixo horizontal. Então seria o ar, a vorticidade horizontal, né? Então a camada de ar com cisalhamento do ar, em um sentido indo mais rápido do que no outro, provoca uma rotação horizontal, tá? No eixo horizontal, que a gente chama isso aqui, vai chamar de tubo de vorticidade, que ele está na horizontal. Esse eixo de vorticidade, ou tubo de vorticidade, é posteriormente levantado pelas correntes ascendentes para produzir vorticidade vertical. Então, eu tenho inicialmente cisalhamento do vento, que favorece vorticidade horizontal, e aí esse tubo de vorticidade é levantado, tá? Inicialmente ele roda na horizontal, depois é levantado. Ao ser levantado, o tubo de vorticidade com movimento do ar ascendente é chamado de mesociclone, que é o precursor do tornado, né? Então eu tenho que ter algum movimento de rotação e tenho que ter também movimento, cisalhamento vertical, algum movimento para pegar esse tubo de vorticidade e levantá-lo. Então esse é o que é o chamado mesociclone. Então a presença de alguma circulação já horizontal favorece, né, que esse tubo de vorticidade ele seja levantado, tá? E aí chama isso de mesociclone. Esse tubo de vorticidade inicialmente não tem ainda a velocidade de rotação do ciclone, mas é como se fosse um pequeno ciclone, e a própria circulação associada ao ciclone favorece que esse mesociclone se forme, né? A figura 23 representa esquematicamente esse processo. Então, está mostrando aqui, ó, o tubo de vorticidade. O vento de superfície, tá? Está se movimentando, né, nesse sentido aqui, no sentido norte, nessa figura, e o vento em ar mais elevado está vindo no sentido sul. Então, esse cisalhamento provocou esse tubo de vorticidade aqui, tá? Então, é a rotação de um vórtice horizontal criado pelo cisalhamento vertical do vento horizontal, que é isso aqui. Então, ao ser levantado, ele é um
mesociclone, que é o precursor do tornado. No entanto, essa vorticidade é muito fraca para justificar as altas velocidades de rotação dos tornados. Assim, é necessário o esticamento desse vórtice vertical relativamente fraco pelas correntes convectivas para aumentar a sua vorticidade, né? Esse esticamento do vórtice levará ao seu estreitamento, aproximando as partículas de fluido do eixo de rotação. Consequentemente, a fim de haver conservação da quantidade de movimento angular, haverá o aumento da velocidade de rotação do escoamento em torno do eixo. Então, está mostrando aqui uma corrente ascendente. E essa corrente ascendente, quem é que está fornecendo a corrente ascendente? A nuvem cumulonimbus, que tem uma região de movimento ascendente e movimento descendente. Esse movimento ascendente, então, dentro da nuvem cumulonimbus, a gente tem uma região de movimento ascendente e descendente. Sob condições adequadas, esse tubo de vorticidade ele levanta, né? Por causa desse movimento ascendente. Então, está mostrando aqui um tubo de vorticidade. E aí, o que acontece? Esticando esse tubo, né, que tem rotação, a gente já sabe, né? Se a gente pega uma coluna de fluido, a gente estica ela e as partículas de fluido se aproximam do centro de rotação, para conservar a quantidade de movimento angular, a velocidade tangencial tem que aumentar, né? E é isso que acontece. Esse movimento vertical ascendente da nuvem, além de levantar o tubo, ele estica o tubo de vorticidade. E isso vai fazer o quê? Vai aumentar a velocidade de rotação tangencial. E isso seria, teoricamente, a justificativa para poder produzir, aí sim, as velocidades muito acentuadas que a gente encontra no tornado. Então, só a nuvem, a circulação associada a um ciclone, ou a nuvem, ou o próprio mesociclone, não é suficiente. Um processo importante é esse de esticamento desse tubo de vorticidade, que inicialmente foi levantado e depois foi esticado. Então, a gente tem que ter também situações adequadas em que a gente tem um cisalhamento vertical no vento, para que eu tenha um movimento ascendente na parte superior da nuvem, seja mais acentuado que embaixo, para o tubo de vorticidade poder esticar. E aí as partículas de fluido se aproximam do centro de rotação e a velocidade aumenta, né? Então aí agora, essa é a figurinha, né? Mostra aqui corrente ascendente, updraft, que levantou o tubo, né? Então, uma corrente ascendente intensa na trovoada em desenvolvimento, transporta o tubo de vorticidade para o interior da tempestade, então ele é levantado e incorporado lá à tempestade, produzindo uma coluna de ar em rotação orientada ao longo da direção vertical, que originalmente estava horizontal. Os mecanismos que levam à formação dos tornados são extremamente complexos e demandaria mais tempo para descrevê-los. Então, nos livros aí de referência, né, tem muitos mecanismos que têm que ser levados em consideração, efeitos de estabilidade, né, que expressam, né, ou mais ou menos são utilizados para descrever as condições mais favoráveis para a formação de tornado, que é um fenômeno muito difícil de se prever. Em geral, sistemas de alerta trabalham com radares meteorológicos e existem determinados padrões, modelos conceituais de circulação em que regiões mais favoráveis que são cobertas por radar meteorológico identifica as condições favoráveis à formação de tornado. Isso precisa experiência do pessoal que trabalha nesses centros de previsão de tempestades associadas e tornado, né? Eles têm bastante treinamento, experiência e identificam determinados padrões e baseados principalmente em imagens de satélite, mas isso já existe em análise também de estabilidade atmosférica sob condições favoráveis. Incorpora muitas informações, mas o radar meteorológico é essencial. Por quê? Porque o tornado é muito difícil prever com grande antecedência. A previsão é praticamente o evento já está em fase de ocorrer, já está ocorrendo. A previsão é que chama previsão imediata. E é para isso que usa o radar meteorológico. Ele é para fazer essa previsão imediata, que é para alguns minutos, né? Ou alguns minutos antes é que, acompanhando a imagem do radar meteorológico, né, é que é possível fazer essa previsão. Mas, em geral, essas cidades lá nos Estados Unidos, elas têm sistema de alarme, né? Quando tem
indicação de condições favoráveis, normalmente os serviços meteorológicos fazem isso. Eles indicam lá na previsão que uma região está em condições favoráveis à formação de tornado. É assim, né? Então, são regiões que eles dão um aviso dizendo é favorável, mas é muito difícil dizer vai ser em tal local, é tal horário. É muito difícil. O que é feito é o acompanhamento contínuo com radares, né? Então, lógico, tem a parte automatizada, etc., mas é muito difícil, grande antecedência. Quando é dado o alerta, o fenômeno já está praticamente ocorrendo, né? Então, a previsão de tornado, assim, dizer onde vai ocorrer, em que horário, quanto tempo vai durar, qual vai ser a trajetória, é muito difícil. É o acompanhamento contínuo que permite que dê o alerta, né? Em resumo, podemos dizer que mesociclones podem se formar a partir do cisalhamento vertical do vento horizontal. Cisalhamento vertical do vento horizontal forma um tubo de vorticidade que se levanta e vira, é chamado de mesociclone, o que é bastante comum no ambiente que haja condições favoráveis à formação de trovoadas, né? Então, existem determinadas regiões que são mais favoráveis à ocorrência de tornados. Estados Unidos é o meio oeste, aqui no Brasil, o oeste do Paraná, oeste de São Paulo, também são regiões em que a gente tem muitos registros de formação de tornados, né? As condições, né, têm que ser favoráveis. Agora, eu mesmo, por exemplo, já vi a foto de um tornado na bacia de Campos, ali no mar, né? E aí, nesse caso, o tornado, né, é chamado de tromba d'água, né, que é o tornado que forma sobre uma superfície aquática, né? E eu vi a foto do tornado próximo a uma plataforma, né? Então, eventualmente, embora haja regiões que são mais favoráveis, né, desde que se cumpra as condições termodinâmicas, principalmente de instabilidade, e dinâmicas para iniciar, é possível ocorrer. Só que existem regiões que são mais favoráveis à ocorrência desse fenômeno, né, cuja previsão é extremamente difícil. E só um outro lembrete, né? Quando nós estudamos lá escoamento ciclostrófico, né, o tornado, apesar de ser um sistema de baixa pressão, ele pode ter rotação nos dois sentidos, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Só que há regiões que, devido às características desse cisalhamento de formação, como no meio oeste americano lá, tende a formar mais tornados com circulação ciclônica que anticiclônica. E isso é devido lá ao efeito da corrente do Golfo, que aquece a região do sul dos Estados Unidos, e tem uma justificativa, estudos que mostram que favorecem uma certa situação de cisalhamento que tende a produzir mais tornados ciclônicos do que anticiclônicos. Mas, do ponto de vista teórico, eles podem ter, e também já foram observados, tornados com circulação nos dois sentidos. Por quê? Porque o controle de sentido de circulação só existe para fenômenos de maior escala devido a Coriolis, que não é o caso do escoamento ciclostrófico, que descreve melhor o tornado.